Naquele ano, eles resolvem enviar, entendendo que o Brasil não cumpriu com as recomendações, eles encaminham o caso do Damião Ximenes para a Corte Interamericana. Quem foi o Damião Ximenes? O Damião Ximenes era um rapaz, um jovem, com questões psiquiátricas e que, vez por outra, a família internava ele em uma clínica em Sobral. Ele é do Ceará, ele vivia em Ipueiras, um município do Ceará. E a família precisava internar ele, vez por outra, internava em Sobral, em uma clínica. Ele voltava para casa e dizia, olha, não me deram comida, me bateram, me xingaram. Ele contava várias coisas e a mãe dele conversava com os médicos, a família toda, e o médico dizia, não leve em consideração. Que ele estava mentindo. Ele está mentindo, ele está confuso. Isso faz parte, né, do surto, né? A mania de perseguição e tal. Isso. E levava a família a não considerar o que o Damião estava dizendo. Infelizmente, em uma dessas idas, o Damião não resiste aos maus tratos, tortura, e é morto. A família dele busca, então, mas era uma clínica que pertencia a políticos muito, muito influentes, no Ceará, inclusive. Mas uma clínica pública? Uma clínica que também atendia pelo SUS. E, portanto, de responsabilidade do Estado brasileiro. Sim. Ok? Sim. A família busca fazer uma denúncia, vai para a delegacia, pede que se instaure uma investigação. O laudo não era condizente com a condição física com que ele foi encontrado pela família dele. E eles entendem que não vai acontecer nada, porque existia uma pressão política muito grande ali em Sobral. E a irmã dele, a Irene Ximenes, que era, na época, a única pessoa que tinha um computador no município de Ipueiras, ela é contadora. Ela entra na internet e joga lá direitos humanos, e ela acha o site da Comissão Interamericana. Ela pega o caso do Damião e envia para a comissão. A comissão diz, nossa, mas realmente, isso é um caso que precisa ser visto. Sempre uma mulher. Né? Nossa. E a Irene, então, começa a enviar para a Comissão Interamericana as informações. E nesse meio tempo, a gente conhece a Irene. E eu digo a Justiça Global. Mas né? Vocês que foram até ela? Ou ela que chegou para... O caso chegou para a Justiça Global, né? Porque, enfim, somos um mundo muito pequeno, né? Ainda somos, Sim. Esse mundo dos direitos humanos ainda é muito pequeno. Então, pessoas que se conheciam, souberam da tramitação do caso e disseram, olha, esse era um caso que a Justiça Global poderia acompanhar. E aí a gente busca, né? A Justiça Global busca a Irene para conversar e ela, lógico, né? Aceita essa expertise que a organização tinha para atuar no caso dela. E então nós começamos a atuar. Em 2005, quando eu efetivamente estou na Justiça Global como advogada, o caso ele já tem alguns anos de tramitação. A gente se dividia nos casos, eu por acaso fiquei com esse para responder os documentos, para conversar com a família, começo a ter uma relação com a Irene, ligar, conversar e procurar saber e fazer pesquisar sobre o que era a tortura, maus tratos no Brasil, pesquisar o que era a reforma psiquiátrica no Brasil. A gente tem uma lei da reforma psiquiátrica, que é a 10.216, que é um avanço na saúde mental do Brasil, mas que ainda não é exatamente o que se esperava. E é uma lei que fala de políticas públicas na área de saúde mental, mas que efetivamente deixa a desejar sobre os casos de tortura que acontecem dentro desses espaços manicomiais, que são espaços históricos de tortura, né? Esses espaços de asilamento que são para isso, né? Eles são criados para invisibilizar, para anular, para silenciar, desumanizar, né? Na verdade. E aí eu começo a estudar e o caso, aí a comissão entende que o Brasil... Conseguimos convencer a comissão de que o Brasil não cumpriu com as recomendações, Sim. sobretudo no caso do Damião Ximenes, e que o caso precisa ser levado à corte.
A comissão, então, se convence e envia o caso para a corte. Esse foi o primeiro caso enviado para uma corte internacional contra o Estado brasileiro. E aí, eu costumo dizer, quando eu estou conversando, sobretudo com jovens também, adolescentes, que eu fui essa advogada que levou esse caso para a Corte Interamericana. E falando sempre muito sobre esse lugar da mulher preta. Sim. Que não foi o Xandão, tá? Não foi o Xandão, Ju, que levou. Não foi ninguém parecido. Outro dia a gente estava dizendo que se tivesse sido um homem branco, hétero, com certeza todo mundo saberia quem foi o cara que levou o primeiro caso contra o Estado brasileiro de uma corte internacional. Haveria uma estátua para essa pessoa, mas ninguém sabe, né? Poucos conhecem. Que bom que a gente está falando disso agora. Que bom, né? Que a gente consegue alcançar mais pessoas com essa informação. E aí, enfim, não falando só de mim, né? Mas falando dessa importância que foi. O símbolo da representatividade. Exatamente. Da onde chegamos, onde podemos chegar. Exatamente, levar um caso à corte, poder ter estado com a Irene. Foi uma audiência em Costa Rica, onde fica, né, a sede da Corte Interamericana. Fomos até lá, fomos com a Irene, levamos o caso. O caso foi julgado e foi dado a sentença condenando o Estado brasileiro por violações de direitos humanos no caso do Damião Ximenes. Aí você me pergunta, alguém vai preso? Não é, né? A Corte Interamericana, ela traz uma sentença que é um constrangimento político, internacional, para o Estado brasileiro. De ter, então, pela primeira vez, uma condenação. Claro. Né? É o reconhecimento que aquele Estado viola os direitos humanos e, naquele caso específico, de pacientes, né, psiquiátricos que estão ali em espaços que deveriam acolher, né, ou que melhor não deveriam nem existir, mas que não conseguiu, para além de não conseguir a desinstitucionalização das pessoas que estão dentro desses espaços, o Estado não consegue dar conta dos casos de violência que acontecem ali dentro, como foi o caso do Damião. Senta direito, garota.